Muito bem, agora são 11 horas e 7 minutos, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, está começando pela sua 104,9, Rádio Rolim FM, o programa Pinga Fogo. E nesta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, é dia do seu aniversário, né? Parabéns, muitos e muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muito sucesso, são os votos de toda a família 104,9 nesta data tão importante na sua vida. Hoje é dia estadual do sindicalista. Dia também que as duas Coreias são reconhecidas lá em 1991 e hoje é dia também de São Domingos. E em São Paulo realiza manifestação lá em 1992 pelo impeachment de Collor. E faltando 145 dias para o ano de 2026. Temperatura desse momento em Rolim de Moura está na casa dos 31 graus, umidade relativa do ar a 32% e o vento a 3 km por hora. Arno Voit, bom dia. Bom dia, Ronaldo Ferreira, bom dia a você que está ligado junto com a gente aqui na Rádio Rolim FM. Começou numa sexta-feira, hoje uma sexta-feira diferente, porque todas as sextas-feiras eu tenho conversado aqui com o doutor Eduardo Stout para fazer uma avaliação do que aconteceu durante a semana. E nós tínhamos uma imensidão de informações dessa semana aí, porque, meu Deus do céu, quebrou pau lá no Senado, quebrou o porrete lá na Câmara Federal, e, enfim, tem um monte de coisitas lá. Na Câmara Municipal de Vereadores lá de Curitiba, né, fizeram apologia à cocaína, fizeram até folheto, como é que se usa a cocaína. Meu Deus do céu, tá que tá, né? Hoje teremos a presença do presidente da República em Porto Velho. Depois de 10 anos ele está chegando aqui. Não sei se vai fazer diferença, porque nesses 10 anos Rondônia se viveu muito bem, né? Mas apareceu aí, né? Aliás, eu tenho lá como é que é? Do maracujá lá? Flor do maracujá. Então um monte de quadrilha se apresentando lá. Aí vem os maus aí, falam assim, rapaz, chegou o chefe da quadrilha, né? E mais uma... Não, tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver com isso. Pois é, hoje é dia do sindicalista. E por isso mesmo eu tenho o privilégio de receber sindicalistas hoje aqui no programa Pinga Fogo, falar sobre educação. Sou sincero, falar sobre greve. Já não vamos saber por quê. Daqui um pouco o Hidalgo vai falar sobre isso, né? Mas, só para lembrar, o Vasco da Gama onde se classificou, o Cruzeiro também se classificou, sua próxima fase da Copa do Brasil. E daqui um pouco, amanhã, aliás, vai começar mais uma rodada do Campeonato Nacional, uma série de jogos. Já começando amanhã, às 17h30, Bragantino Internacional, São Paulo e Vitória, Flamengo e Mirassol, tudo isso no sábado. No domingo, amanhã ainda, no sábado, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Fluminense. E no domingo, 15 horas, Palmeiras e Ceará, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, e 19h30, Grêmio e Sport. E na segunda-feira termina a rodada com Juventude e Corinthians. São jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro 2025. Mas eu falei que hoje é dia do sindicalista, né? E parece que deu certo, né? Porque eu trouxe 2 sindicalistas hoje aqui para fazer frente aqui a conversar com a gente sobre como é que está a educação do nosso estado. Parece que não está tão boa assim, porque estão reivindicando um monte de coisa aí, né? Estou falando do Sócrates Alves de Oliveira, diretor regional aqui do Sintero, na Zona da Mata, doutorando em ensino de História, graduado em História. Eu não sei falar o currículo, vai até amanhã o programa, então vamos passar. Professor do Cândido, né? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Arno, é um prazer estar aqui. Nós agradecemos primeiramente o espaço, né? É um programa que nós sabemos que tem uma audiência maravilhosa em toda a Zona da Mata. E nós ficamos muito gratos por esse espaço e felizes, né? Hoje é o dia do sindicalista, estarmos aqui falando sobre educação, sobre a nossa luta, né? Tristes porque nós poderíamos estar falando sobre coisas importantes. Claro que a greve é importante para a educação, né? Mas o que nós temos desenvolvido enquanto categoria e estamos aí na greve, na luta.
Pois é, e acompanhando também o Admilson Borchardt, graduado em História, mestre em Filosofia e também, enfim, um monte de coisa aqui, que ele pode falar tudo que ele já fez, deixou de fazer, mas o importante é hoje falar sobre a educação, Sintero e companhia, né? Seja bem-vindo. Bom dia a você, a toda a sua audiência. Agradecer esse espaço e dizer que nós estamos aqui para trazer algumas informações para a população sobre o nosso movimento que nós encampamos no último dia 31, ali a partir do sindicato que nos representa. Pois é, o que greve antes de falar em greve, como é que está a educação de uma forma geral no nosso estado? Como é que o aluno, né, sai da sala de aula e vai enfrentar a vida aí? Como é que você está achando isso? Então, a educação, Arno, é bom destacar, nós estamos em 6º lugar a nível de Brasil, a educação estadual, né? Isso o governo tem vinculado muito aí à propaganda, né? E aí sempre eu falo, nós não queremos só parabéns, não queremos tapinha nas costas, nós queremos realmente valorização. O estado de Rondônia tem avançado significativamente nas políticas educacionais, no que condiz aos resultados. Isso deve-se ao trabalho de toda a classe trabalhadora da educação, né? Desde nós, professores, os técnicos, né? Desde o porteiro da escola, a merendeira, as pessoas que trabalham na secretaria, o corpo, tudo que faz parte da escola, as gestões também que têm desempenhado um papel importante, as superintendências, né? Mas isso deve-se a esse trabalho coletivo e também aos investimentos que o Estado tem feito, mas infelizmente esses investimentos eles vêm mais a calhar na questão das estruturas das escolas, embora nós tenhamos aí várias divergências. Você tem escolas, por exemplo, modelo padrão, né? Se nós pegarmos aqui em Rolim de Moura, boa parte das nossas escolas vamos dizer que tem uma estrutura básica. Tem algumas escolas que não tem nem ventilador no estado de Rondônia, né? Então, assim, é uma contradição. E as políticas educacionais, elas impactam, principalmente quando nós falamos em qualidade da educação, né? Nós temos que destacar que os professores, mesmo com falta de materiais decentes, de uma qualidade de trabalho docente, né, de artefatos para trabalhar, nós reinventamos e sobrevivemos. E isso mostra quanto o Estado tem avançado, né, devido à classe trabalhadora, é bom destacar isso. E nesse ponto, se nós tivéssemos estruturas melhores, uma valorização profissional realmente como precisa-se, nós poderíamos estar em primeiro lugar no Brasil. E nós acreditamos, enquanto sindicato, e defendemos isso. É por isso que nós estamos no movimento de greve, né? E já explicar aqui para a população que nós não estamos em greve só por questão salarial. Porque é uma mentalidade muito comum do brasileiro, do senso comum da população, muitas vezes pensar, servidor público ganha muito e trabalha pouco. Isso é uma inverdade, é uma falácia, principalmente na educação, porque nós trabalhamos para além da nossa carga horária, né? Não só nós, professores, quanto também os técnicos, mas principalmente o professor, porque além dele estar na sala de aula trabalhando, ele leva a avaliação para casa, ele planeja em casa, que muitas vezes as pessoas não veem isso, né? E é bom que fique explicado isso. Então, devido a essa condição que nós, educadores, enfrentamos, é que nós estamos em greve. E aí nós vamos entrar um pouco, né, a respeito da nossa pauta, por que nós estamos em greve. E hoje é muito importante, né, os ouvintes, e depois estarão assistindo aí pelos canais, pelo YouTube, ter essa consciência, né? A educação, ela não refere só aos trabalhadores em educação. A educação, ela tem um impacto social importante na vida das pessoas. Todos nós passamos um dia pela mão de um professor, de uma professora, de uma escola que tinha um corpo técnico, docente, e é por isso que nós somos quem nós somos hoje, né? Isso é importante destacar. Então, nesse processo, eu vou fazer um breve histórico rapidamente da educação do estado de Rondônia, porque a greve, né? O governo do Coronel Marcos Rocha, né, desde que ele entrou, nós tivemos alguns avanços em algumas pautas, mas bem insignificativas, né? Eu vou falar isso a partir de uma nota que a SEDUC divulgou, né, dizendo que o sindicato foi para a greve, está aproveitando-se da fragilidade do governo ao contexto político, né? E também aproveitando, e o sindicato está faltando com a verdade, porque houve valorização, o governo tem investido, vai colocar lá os milhões na educação, e aí nós perguntamos, realmente, aonde está esse investimento, né? Tem muito investimento, eu sempre tenho falado isso em Rondônia, principalmente imobiliário de escola. Tem algumas escolas que não sabem onde colocar carteiras, colocar armários que chega, porque havia uma falta de planejamento total, inclusive dessa gestão.
e agora nós está tendo uma reestruturação, um sistema para saber nas escolas, carteiras, todo o mobiliário da escola, porque o governo não tinha isso, né? Tem se investido muito em propaganda também, né? Mas o investimento real de valorização profissional não tem ocorrido. E valorização profissional não é só a questão salarial, é profissionais qualificados, né? Profissionais, hoje eu estou fazendo doutorado, o colega Admilson é mestre já, também logo mais estará no doutorado, e é muito triste porque nós sendo mestre, nós recebemos 20% de aumento no nosso salário por ser mestre, né? Quem é especialista hoje no estado, o professor recebe 15% de aumento, você termina o mestrado, mais 2 anos estudando, apenas 5%, quando você termina o doutorado, 5%. É irrisório, infelizmente. O estado é sempre bom destacar, nós conversávamos antes, né? Hoje o estado de Rondônia tem dinheiro, falta vontade política para a valorização profissional, né? E aí, destacando essa questão dos pontos, porque nós estamos em greve, nós defendemos concurso público, vai para 9 anos que o estado de Rondônia não realiza concurso público, isso é uma vergonha, hoje nós temos uma precarização, chegamos a quase 50% de profissionais emergenciais, quanto técnicos e professores. Isso afeta a qualidade da educação, porque tem uma rotatividade muito grande. A pessoa passou em um concurso melhor, ele sai da educação, principalmente os técnicos que têm um salário muito baixo, né? Então isso afeta também o processo de ensino-aprendizagem. Outro ponto é o aumento da titularidade, que nós não abrimos mão, né, para professores e para os técnicos a escolaridade, que também é uma gratificação, que é a única que vai para a aposentadoria. E aí, quando eu falava de salário, as pessoas pensam que nós ganhamos muito, né? O que ocorre? Quase 30% do nosso salário é gratificação. Quando você adoece ou se aposenta, o seu salário cai lá embaixo, né? Então tem aí muitas pessoas doentes, é muito triste. Eu visito as escolas, as 32 escolas aqui na Regional da Mata, né, que nós correspondemos até Alta Floresta, Alta Alegre, Santa Luzia, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Castanheira e os distritos. Então e Rolim de Moura. E aí é muito triste a gente ver profissionais lá que já era para ter aposentado com 60 anos trabalhando, se arrastando, né? Isso é triste, é de cortar o coração, que muitas vezes as pessoas não vê isso. Ela só vê lá quando fala o piso do professor, né? Eles falam, não, o professor está ganhando muito bem, mas tem uns técnicos, e não estamos ganhando bem. Poderíamos estar ganhando bem melhor com relação a outros estados, por exemplo, como Mato Grosso, né? Só contextualizar, quando eu terminei o mestrado, deu vontade de chorar. Eu fiz meu mestrado na UNEMAT, na Universidade do Estado do Mato Grosso, e eu tive R$305 de aumento, enquanto meus colegas lá no Mato Grosso tiveram R$1.800 de aumento, né? E agora o doutorado não é diferente. Então é por isso e outras pautas que nós também a comparação salarial dos técnicos nível 1 e nível 2, um entrou com o ensino fundamental, outro com o nível médio, hoje eles têm uma diferença de 29% de diferença, nós queremos igualar e aumentar, né, valorizar também o técnico do nível médio. Então, e várias outras pautas que o companheiro Edmilson também vai estar falando, é por isso que nós estamos em greve, pedimos o apoio da população, né? A educação se faz com profissionais qualificados e também valorizados, né? E todos, conforme eu falei, a educação é importante, e aí é muita falácia, né? Os entes públicos sempre vão dizer, porque eu tive uma professora, tive um professor, e aí sempre eu questiono eles, né? Inclusive já tive oportunidade de questionar presencialmente o governador, a secretária Ana Pacini, e cadê a valorização real dos profissionais? Rapaz, o Sócrates, quando ele embala, né? Ele nem respira, né? Ele. Gostei da forma. Estou precisando de um locutor aqui na Rádio Rolim já para dar informações de notícias aqui, seria uma maravilha, né? Mas, claro, tem muitas coisas que um lado acha que está tudo certo, o outro lado contesta, né? Sempre assim, né? Mas hoje a educação, você falou que o Rondônia está em 6º lugar. Quer dizer, isso já é um avanço muito grande em relação aos 26 estados brasileiros, e Rondônia é um estado com 42 anos, 43 anos de idade, né? Então, deram um chute legal, significa que alguma coisa boa está sendo feita, né? Ou por parte do governo, ou outra parte também por lado de quem trabalha, né? Dos professores, né? A questão da greve, mas antes de não entrar na greve, né? Como é que está hoje, como é que o pessoal se sente? Porque não adianta fazer uma escola bonita se você não tiver capacidade técnica lá dentro, né? No passado, hoje, você falou agora que tem escolas que não tem ventilador. Bom, no passado não tinha nada disso, né? Há 40 anos atrás, né? A educação também não era tão ruim assim, né? Vinha
tinha elementos capazes de fazer as coisas, mas não tinha ar-condicionado, não tinha. Hoje o aluno entra lá dentro, se não tiver ar-condicionado, não vai ter aula. Então é muito mimimi também nesse troço tudo, não tem não? A gente teve uma melhoria significativa na questão estrutural. Isso são reflexos de políticas públicas do governo federal também, né? Que desde 2008 implantou a lei do piso nacional e também a questão do Fundeb, que é a destinação de parte dos recursos da União para a complementação das deficiências do Estado para melhoria nas estruturas e também no salário dos servidores. Então é o que você disse, é um esforço conjunto entre políticas públicas e um corpo. Eu digo que a escola não é feita de professores, é técnico, desde o porteiro até a merendeira, quem serve o alimento para os nossos filhos, eles fazem parte desse processo. Então é o resultado de tudo isso que tem contribuído para a melhoria nos indicadores de educação do nosso estado. Porque, como você disse, nós somos um estado relativamente novo, 43 anos, quer dizer, somos muito jovens, e nós já estamos despontando dos indicadores nacionais como a sexta melhor educação do país. Então, pelos índices do IDEB. Inclusive, eu fiz até uma entrevista, foi semana passada, agora, fim de semana, conversei com o prefeito Aldo Júlio, e ele estava falando que assumiu a secretaria, aliás, a prefeitura, com a educação num patamar bem mais afastado. Hoje ele está em segundo lugar no estado, na educação de Rolim de Moura, dizer, vai chegar em primeiro, né? Não sei, vocês que trabalham na área, vocês confirmam isso ou acontece a informação do prefeito? Olha, conhecendo a realidade da nossa cidade e também os profissionais que atuam aqui, eu acredito que sim. Por quê? Aqui a gente tem um diferencial que é a Universidade Federal de Rondônia. A gente tem aqui um campus que tem o curso de pedagogia, que é para educação primária ali, educação básica inicial. E nós temos curso de história, educação do campo, que é o curso que vamos pensar, né, no ensino médio. Então, dentro do campus universitário, nós temos muitos projetos de extensão, seminários, e atrai aí a comunidade que participa do processo, e isso tem fortalecido a nossa educação. Então, um dos diferenciais nossos aqui em Rolim de Moura, conhecendo a nossa realidade, é a Universidade Federal. O campus aqui em Rolim de Moura tem favorecido bastante para a melhoria na discussão sobre a educação, os rumos da educação. Como é que tem sido a recepção por parte do Sintero, através da secretária Ana Passini? Aliás, a Ana Passini era daqui de Rolim de Moura, né? Como é que está? Está havendo conversa, está havendo diálogo, ou é aquela história, não, vamos conversar agora, vamos conversar depois? Como é que está isso? Então, Arno e ouvintes, a secretária Ana Passini, inclusive daqui do município de Rolim de Moura, né? O que acontece? A secretaria, inclusive o governo, ela própria, né, tem falado que o Sintero, agora a nota divulgada na imprensa, que o Sintero tem tem cortado o diálogo. Na verdade, conforme eu falei no início, o governo tem nos empurrado com a barriga, eu digo governo, o governador e a secretária, há 1 ano e meio. A secretária, várias reuniões foram canceladas, né? Foram marcadas e canceladas. Só para contextualizar um pouquinho, todo ano nós protocolamos uma pauta de valorização com 43 itens. Esse ano foi protocolado em dezembro e em fevereiro começa o diálogo. A secretária tem recebido em primeiro momento o Sintero muito bem, né? Isso é bom deixar explicado, né? E tem tido uma relação bem claro que entre para tão empregado, né, com o sindicato, nós trabalhadores, mas tem tido muita enrolação, né, aquela questão, muita conversa e pouca efetividade, né, nós queremos efetividade. Então, mas desde o início do ano tem sido cancelado umas 7 reuniões com a secretária, a última reunião que nos levou ao extremo a chegarmos à greve, porque nós queremos diálogo, né, nós não queremos estar de greve. Eu sempre digo, eu não gostaria de estar de greve, porque estar de greve é trabalhar 2 vezes, principalmente eu que estou diretor sindical, meu colega Juscelino Gomes, Vera Lúcia, Gilvino e Maciel. Ontem, por exemplo, eu fui dormir 1h da manhã, né, porque tem muitas demandas a se resolver. Hoje nós temos a mobilização em Porto Velho, Juscelino foi para Porto Velho, aí aumentou ainda mais a demanda. Então, visitando escolas, dando apoio aos professores, né, que estão em greves, que não estão, conversando com a comunidade, né, vindo à imprensa, escrevendo também, enfim, é um processo longo. Então, a greve é desgastante, né? Ontem eu ainda estava na feira
e um senhor brincando comigo, falou assim, professor, você está de greve, está muito tranquilo, né? Aí ele fazendo uma ironia, né? Eu falei, tranquilo, bem que eu gostaria de estar tranquilo na minha sala de aula, porque é desgastante, é trabalhar 2 vezes ou 3 vezes, né? Então, essa questão da recepção da secretária, a última reunião, a penúltima reunião, né, que era para dar um resultado, porque assim, só para explicar, tem alguns pontos que é da competência da SEDUC. Nós, enquanto sindicato, nós temos um amadurecimento muito bem, de realmente nós temos que saber, nós temos conhecimento financeiro, toda essa questão do impacto que vai gerar na folha. Não adianta eu querer uma valorização, um aumento utópico, sem saber a realidade, se é possível o governo dar ou não. Então, nós estamos trabalhando com a realidade. O que nós estamos cobrando tem possibilidade econômica, né, financeira e jurídica de dar. Nós não estamos trabalhando com utopia, né? Que nós poderíamos chegar, queremos um salário de 20 mil reais. Impossível, né? Então, nós temos que trabalhar com a realidade. A secretária, penúltima reunião, que seria dia 10 de junho, que é competência da SEDUC, é a nossa gratificação de titularidade, que é aquele que vai para a aposentadoria, conforme já falei, né? E é um aumento real no salário, não são gratificações baixas. Então, esse processo, ela sumiu, não deu resposta, né? A reunião, simplesmente, o sindicato foi para a reunião, sempre tem um representante, o Nilson, mas o Nilson literalmente atende e fala, eu não posso fazer nada, né? A secretária não está. Então, que era um dia importante, inclusive nós tivemos uma mobilização, nós estávamos numa mobilização, né, esperando isso. E aí, ela depois marcou, né? Falou, dia 31 nós vamos dar esse resultado, que isso a gente vem brigando desde fevereiro, colocamos um prazo para maio, eles não cumpriram, junho não cumpriram, e o último prazo nós falamos, dia 31 de julho. Aí, a outra gratificação, o aumento do auxílio à alimentação e o transporte, é responsabilidade da MEMP. A MEMP é a mesa de negociação permanente, porque isso envolve as outras secretarias, né? Então, vai estar lá CEPOG, CEFIM, representantes, que é a responsabilidade dessas secretarias, ver se tem a disponibilidade financeira para pagar. Então, chegou o dia 31, nós fomos para a mesa, Sintero, né? E aí, chegando lá, ela falou, nós temos uma proposta, o nosso auxílio transporte foi cortado há mais de 2 anos e meio. Na campanha, o governador falou que iria, quando retornasse, né, iria ter um aumento significativo e o vale alimentação iria para R$500. Ela falou, nós oferecemos R$200 para vocês de auxílio transporte para quem ganha até 4 salários mínimos, é uma vergonha, porque tem secretarias recebendo 1.900, 1.800, e a nossa proposta, dentro da nossa realidade do quadro de servidores que nós temos, consciência que a educação e saúde é uma das maiores secretarias do Estado, é R$1.000. E eles fizeram uma proposta de R$500, ou seja, um aumento real de R$247. Vergonhoso, que está congelado lá desde 2016, quando foi criado. E então nós deliberamos, teve a reunião de manhã à tarde. Eu sempre acho, Sim. Por quê? Para que serve o salário de qualquer brasileiro que recebe o salário? Fazer o quê? Para comer, para beber, Economia Por movimentada. que funcionários públicos têm que receber auxílio alimentação? Você não tem um salário para isso, né? O Ronaldo não recebe o salário. Ele vai reivindicar. Não vai, né? Porque não é o patrão que paga, é o povo que paga. Sim. Né? Aqui em Rio de Moura, né, você sabe disso? Sim. Os vereadores, que ganham 14 pau por mês, têm auxílio alimentação de R$1.700. Sim. Quer dizer, pode ser legal, mas é imoral, cabe a nós, né? Arno, respeita o seu ponto de vista, e só que no caso, falando pela educação, geralmente essas gratificações ela vem como uma recompensa, colocar aspas aqui, pela falta de valorização real. Porque se você pega o salário de um professor, né, a importância a sociedade reconhece isso, os agentes públicos também, aí, nossos políticos falam muito sobre a importância do professor, o papel que o professor exerce na sociedade, e a remuneração de base nossa não condiz com essa importância. Sim. Então, surge ao longo do processo esses penduricalhos, que é como política. Eu não posso ter um teto, um juiz federal, eu não posso ter um salário acima do teto, mas aí... Quer dizer, esse salário seria uma complementação desse salário. Uma complementação, porque se você pega o salário de um professor... É para não ir no índice total depois do valor. Porque quando se aposenta, é retirado isso. Quando você se afasta para algum curso de mestrado, por exemplo,
Eu não sei, mas acho que é integralmente o valor, né, Sócrates, que é pago, deveria ser pago. Mas já existiram casos de retirar essas gratificações. Então, é uma alternativa que o Estado tem de dizer, olha, são valorizados. O professor ganha, vamos colocar um exemplo, R$8.000, né? Daí não fala no desconto de imposto de renda. Mas ele coloca o conjunto. Não, mas eu não estou colocando especificamente a educação. Ah, sim. Né? É o todo. Né? Você pegar. Para que vereador? Não, por que para nós? Para que vereador tem que ter auxílio alimentação quando ele tem uma sessão por mês, por semana? Né? Por isso que eu digo, né? Sim. E aí os procuradores do Estado, né? R$2.000 de auxílio alimentação. Precisa isso? Né? Não, é uma questionamento, não é meu questionamento, mas que houve isso aí. Né? Aqui só de forma, porque o nosso auxílio alimentação nesse momento ele é de forma simbólica. Ele é R$253 há 12 anos. R$253. Mas pelo que eu vi, aumentaram 100%, em torno de quase 100% o valor, né? Foi para 500. Já é um avanço, não? Isso. Não, antes o cara dá em 2-3%. Aí a nossa reivindicação é porque não houve um planejamento no governo. O governo Marco Rocha está fazendo 2 mandatos aí, concluindo 2 mandatos no ano que vem. E não houve um planejamento no sentido de melhorar essa situação. Né? Porque se você coloca, ao contrário, ele tirou gratificações que nós tínhamos, o Vale Transporte, então foi retirado. Se ele faz um planejamento e consegue melhorar um pouquinho isso daqui por ano, nós não chegaríamos nesse ponto. Né? Então parece que não houve um planejamento. Né? A secretária ela fala muito, houve uma valorização de mais de 100%, mas ela está falando de uma lei de 2008, que é a lei do Piso Nacional da Educação, que isso é um direito adquirido. Então ela tem a obrigação, o Estado tem a obrigação de implantar todo início de ano a atualização do nosso piso, que é uma lei de 2008. Então isso não é um ganho, um mérito do governo. Né? Então as nossas pautas elas giram em torno dessas discussões também, em valorização real. O que o professor, o que o técnico, o que a merendeira merece enquanto profissionais que atuam nessa área tão sensível da nossa sociedade. Até levando para o outro lado, quando souberam que vocês viriam para cá, algumas pessoas ficaram sabendo e me ligaram para mim, né? Ou mandaram o zap, né? Daí, o pessoal não ficou o ano inteiro fazendo L, não sei o quê. Tem alguma coisa a ver a isso, não? Teve alguma politicagem no meio disso, né? Outra questão também, os caras perguntam, poxa, começa as greves quando falta um tempo para as eleições. Por que não tinha greve ano passado? Né? É um questionamento que eu estou replicando isso para vocês. Né? Eu vou começar respondendo, aí se o Sócrates quiser continuar, ele pode continuar, mas não tem, porque eu também recebo isso, que a gente publica nas nossas redes sociais. Eu tenho vários amigos que nesse momento político que nós estamos polarizados, infelizmente, isso não é bom, não é saudável para a democracia. Não. Você se posiciona e você tem as cobranças e as perguntas, mas o professor geralmente faz o L. Independente de quem eu tenha votado, a causa que nós estamos dando é estadual. Então, né, a questão do governo que está no poder, a gente sabe o posicionamento ideológico dele. Então, nós não estamos indo por questões ideológicas, nós estamos lutando por valorização real na nossa condição de trabalho e também nas nossas formações. Do governo federal, o que ele faz é repassar um complemento para o Estado do Fundeb. E ele tem feito isso. Inclusive, nós tivemos assim, volumosos repasses para o nosso Estado, não só na área da educação, como da saúde, mas nós não vamos entrar nesse mérito, vamos falar da educação. Então, assim, às vezes por ignorância política, as pessoas reduzem isso a uma questão ideológica supranacional. Não, é bom esclarecer isso, né? Porque a gente tem ouvido, né? As pessoas, não, por causa disso, aquilo, estão falando greve. Né? E não é isso, né? Mas no passado era assim. Né? Existia um radicalismo, eu sei disso porque eu enfrentei algumas greves na época, quando fui secretário da Fazenda do Estado, né? Contra a educação, contra a saúde, né? Vários e vários. Né? Cada um tinha um propósito, né? Precisamos fazer isso, mas tem que ver se do outro lado também tem como resolver, né? E o radicalismo não leva a nada, né? Isso é importante nós conversarmos um pouco antes de entrar no ar,
E a gente falava sobre o PIB de Rondônia. Hoje o governo estampa aí nas redes dele, nas publicações, nas publicidades, que Rondônia ocupa o terceiro maior PIB da região norte. E isso é muito importante para um estado jovem como Rondônia. E eu digo sempre, como que o povo, a sociedade participa do PIB? Que eu não sou dono do PIB. Nós aqui não somos dono do PIB. Nós fazemos parte do processo de enriquecimento social e econômico de um lugar. Sim. Então o povo participa como? Com redistribuição desse avolumamento de dinheiro na saúde, na educação, na segurança. Então nós temos aqui 8 anos de governo, o PIB teve uma melhora significativa. E como isso foi repassado para a educação? Para finalizar aqui... Mas 25% do orçamento automaticamente tem que ser aplicado na educação. Isso está sendo feito, porque caso contrário também o governador, a secretária vai levar porrete aí, né? Então, Arno, só para concluir a parte... Precisamos saber onde é que está sendo aplicado isso. Sim, né? Exatamente. Então, o que eu estava falando da greve, e aí nós chegamos, né, no dia 31, essa proposta e votamos, teve a votação em assembleias, né? Quem delibera são os servidores, né, não é o sindicato que puxa a greve, claro, o sindicato, nós somos os representantes, mas é uma aclamação dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, né? E aí, pegando essa questão, já respondo do PIB, a questão política não é por questão... Nós sempre deixamos isso bem explicado, que ao longo do governo Marcos Rocha, nós tivemos alguns avanços na questão de gratificação, mas sempre nós temos batido que nós não queremos gratificação. Essa questão que o senhor falou sobre a questão do auxílio alimentação, eu também, por mim, eu não queria auxílio alimentação, eu quero um aumento real no meu salário, mas infelizmente, devido à questão da legislação, da responsabilidade fiscal, isso nos leva a ter que brigar por auxílios, que são os penduricalhos, né? Que é uma situação muito triste. Se eu tiver um aumento real, por exemplo, enquanto doutor, hoje mestre, 50%, eu, por mim, tira todas as gratificações, que aí vai ser um aumento real, mas infelizmente não temos. A questão dos 25% da educação. O que acontece? Os 25%, ele foi instituído, mas ele é para ser investido na educação. Então, o governo, né, eles fazem ali muitas jogadas, muitas manobras, conforme eu falei, investe muitas vezes em estrutura, né? Em cursos que não fazem sentido, gasta-se milhões. Inclusive, eu quero fazer aqui um ponto que, inclusive, eu fiz uma denúncia, nós fizemos 4 colegas no Ministério Público. Há algum tempo atrás, o governo do estado de Rondônia ofertou um curso de doutorado e mestrado para o povo da Casa Grande, só quem estava na SEDUC, nas representações, e eu fiquei nós ficamos revoltados, não foi porque nós não passamos, né? Não queríamos ser melhores que os outros. É porque literalmente tinha uma lei que dizia que tinha que ser 20% professores. E entraram 2 professores, colegas do secretário de Educação. Isso é muito suspeito. E aí nós denunciamos no Ministério Público, e eu pedi, inclusive, e cobrei do sindicato, naquele momento eu não era diretor, cobrei, que eu falei, o sindicato tem que bater, não houve transparência. Já briguei com o ex-secretário Suama, inclusive, numa formação, e falei para ele, porque ele quis eu estar no mestrado, ele falou assim, os professores querem fazer mestrado para ficar fora da sala de aula. Falei, não, secretário. Eu e outro colega estavam lá, eu falei, eu não me afastei da sala de aula nenhum dia, não estou devendo nenhum dia de aula, né? Essa mentalidade, eu falei, a mentalidade de um próprio secretário que é formado em história, né? Muito crítico, assim, ter um pensamento desse. Então, essa questão, só complementando a questão do investimento, faz-se cursos muitas vezes que não tem sentido, não tem uma real valorização. E aí eu falei para ele, por que não faz uma parceria com a Universidade Federal? Ah, que a universidade é complicada. Eu falei, eu tenho contato com a reitora, se quiser eu passo. Nós conversamos com a reitora, né, que era naquele período, lá em 2017. Então, assim, mas já são mecanismos, né, de corrupção, que fica muito obscuro esses dinheiros. E aí foram milhões investidos nesse doutorado, que poderia ter sido feita uma parceria com a universidade pública, né, com uma qualidade melhor, englobaria mais servidores. É para aí que vai esse dinheiro. É para as propagandas, né, da educação, é para comprar programas, que aí também nós denunciamos isso, a questão de plataformas, como Revisa Mais e Agora Vai Enem, que era uma plataforma que teve muitos professores adoecidos com essa pressão de dar conta, de postar, dos estudantes assistirem na plataforma. E aí o governo usa muito o discurso que é a plataforma. Olha lá, nós temos estudantes em Rondônia com notas excelentes no Enem por causa que nós investimos na educação com a plataforma. E aí é vergonhoso quando eu vejo um secretário,
diretores, né, gestores defendendo isso, porque a educação se faz com pessoas, profissionais qualificados, não é com plataformas. Inclusive nós com denúncia... Mas acho que ajuda, né? Ajuda, sim, mas eu não posso dizer que é só a plataforma, né? É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, a questão do resultado... Não, sem o ser humano junto... Não vai ter resultados. É a mesma coisa eu dizer, nós estamos em 6º lugar, é igual eu falei, nós não podemos dizer, é só os profissionais que contribuímos. Não, teve investimento do Estado também, isso é importante destacar, né? Teve investimento. Só é um conjunto, né? É um conjunto do todo. Então, assim, nós temos brigado para que essa porcentagem do PIB, os 25%, seja investido também em qualificação, formações qualificadas. Aí tem muitas coisas, nós não vamos entrar. Por exemplo, a questão de professores, por exemplo, de Libras. No Estado nós não temos. O Estado alterou uma legislação. Hoje o intérprete de Libras, literalmente, ganha míseros R$ 2.100. É uma vergonha, né? Falta-se profissionais para atender estudantes. Hoje nós temos um número altíssimo de estudantes autistas. Falta profissionais qualificados, entre várias outras situações, né, que poderia ser investido. Até terça-feira, já convido, tem uma entrevista aqui com a doutora Gilmara, falando sobre a questão do autismo aqui em Junim de Moura. Vai ter um congresso aqui. Isso, o congresso na Farol. Uma semana inteira, né? Começa de 18 até 20, qualquer coisa Acho assim. Que são 2 né? dias. Não, são 4 dias, de segunda a sexta. Isso. Né? Tava olhando lá. Mas enfim, são 11h43. Vou dar um breakzinho no Pinga Fogo. Mas já a gente volta. Vou continuar conversando aqui com os professores de Milson e também o Sócrates sobre educação. Já voltamos. Pinga Fogo volta já. Apoio Pinga Fogo. Você cuida sempre da sua saúde. Se precisar de consultas, cirurgias ou exames, fique tranquilo. O Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura é um tradicional centro de atendimento médico com uma equipe de profissionais competentes e confiáveis, sob a responsabilidade técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura, localizado na Avenida Macapá 5040, próxima à rodoviária. Ligue 3442-2463 ou chame no WhatsApp 98486-8295 ou 98486-8299. Pinga Fogo. Na Credicis Sudoeste, acreditamos na força da união, valorizamos cada associado, promovemos a cooperação e geramos prosperidade. Nossos associados fazem parte de um movimento que transforma vidas, com taxas justas, atendimento humanizado e soluções financeiras que contribuem para o progresso individual e coletivo. Juntos, crescemos e impulsionamos o desenvolvimento da nossa comunidade. Venha ser um de nossos associados e faça parte de uma cooperativa que valoriza você. Credicis Sudoeste. Promover cooperação para gerar prosperidade e realizar sonhos. Pinga Fogo. Cuidar da saúde é o bem mais importante que você pode fazer. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Bom Jesus está sempre ampliando sua equipe e agora conta com as médicas: doutora Ellen Caroline, médica nefrologista; doutora Bruna Santos, médica ultrassonografista; e doutora Graziela Rossi, médica ginecologista obstetra. Marque uma consulta ou exame pelos telefones WhatsApp 3442-2463 e 98486-8299. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária, sob a direção técnica do Dr. Valmir Rodegueri. Pinga Fogo. Se você precisa de produtos de qualidade para o serviço elétrico da sua obra, conte já com a Salatiel Materiais Elétricos. Garantia de maior segurança à sua construção, seja ela residencial, comercial ou predial. Tem cabos, fios, disjuntores, conduítes e outros. Salatiel, na Maceió 5249, centro de Rolim de Moura. Pinga Fogo. Há 30 anos a Cressol começou de um sonho que nasceu no campo. E hoje se tornou uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, para ajudar você a começar também. Começar a conquistar seus sonhos, começar o futuro de uma família, ou até mesmo te ajudar a começar o projeto do seu novo negócio. Com a Cressol, você tem soluções financeiras para todos os começos da sua vida. Há 30 anos, tudo começa por você. Pinga Fogo. Dica de trânsito. Sua vida e a dos outros estão em suas mãos. Fique atento a ciclistas na estrada e dê-lhes espaço suficiente.
Ao ultrapassar um ciclista, mantenha uma distância segura e evite abrir as portas do carro na frente deles. Não se esqueça, as regras de trânsito estão aí para sua segurança. Pinga Fogo, Pinga Fogo, Pinga Fogo. Muito bem, agora são 11h47, de volta com Pinga Fogo. Se você quer deixar a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio ou a sua crítica, você pode mandar sua mensagem via Torpedos SMS ou através do aplicativo WhatsApp no 98471-1467. Pode acessar o nosso site, que é o www.radiorolinfm.com.br. Você também pode acessar aí o nosso canal lá no YouTube. Essa entrevista hoje, sexta-feira, vai ser publicada agora, daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, lá no nosso canal do YouTube. Não estamos ao vivo através do YouTube, mas após o Pinga Fogo será aí postado a entrevista em cores para você lá no YouTube. Ardo Voit. Problemas da internet às vezes dá um sorocutico aí, né? Pois é, faz parte, né? Ela é muito boa quando funciona, né? Mas tô conversando com o Sócrates. Não é o filósofo, né? Mas tá filosofando bem aqui, né? E também com o professor Edmilson, que fazem parte do Sintero, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do nosso Estadão de Rondônia, né? E falando exatamente sobre a greve que está acontecendo, né? Como é que está? Bom, começa a greve. O duro é você começar uma greve e o duro é quando acaba a greve. Quando você consegue tudo, ok, mas nem sempre você consegue tudo. E aí você tem que saber a hora de parar também, né? E já tem uma data de paralisação, que quem perde com isso somos todos nós, né? Então, Arno, nós avançamos no dia, após deflagrarmos a greve no dia 31, nós temos 72 horas legais, iniciamos a greve no dia 6 de agosto, né? E no dia 5, a secretária, que tinha cancelado várias reuniões, convocou para uma reunião, né? O impacto, a força do nosso movimento, antes de iniciar. E aí teve a reunião, fez a fala, né, que não poderia, a questão da expansão orçamentária, toda aquela fala. E aí ela marcou, o governador já, né, devido a essa mobilização, marcou uma reunião para ela na próxima segunda-feira, terá uma reunião com a secretária. À tarde ela tem uma reunião com a MEMP para ver a possibilidade de aumento das gratificações. E na quarta-feira está marcada uma reunião com o sindicato. Então, assim, nós esperamos, e aí nós conclamamos os servidores que não têm paralisado ainda as suas atividades, que paralisem imediatamente. Os emergenciais, têm tido uma pressão muito grande em cima dos emergenciais, dos gestores, de alguns gestores, né? Que não têm a compreensão que eles também são servidores da educação, estão hoje na situação de gestão, mas poderá amanhã estar na sala de aula, né? Não ter o seu CDS. Então, assim, essas pessoas paralisem, vocês têm um direito de greve, estão segurados pelo sindicato, e aí nós esperamos, que eu sempre tenho falado, quanto mais forte for a nossa greve, o movimento, o apoio da população, agradecer aos pais, muitos pais entrando em contato, já mobilizando outros pais, né, para cobrar os deputados, vereadores, cobrar a representatividade do governo que nós temos aqui no município de Rolim de Moura, em todo o estado, né, para que a greve, para nós, quanto mais rápido ela terminar, nós conseguimos chegar num diálogo, num acordo, né, de ambas as partes, será melhor. Nós não teremos tanto dia para repor, o nosso calendário não vai ficar afetado. Nós preocupamos com esse ano de SAEB, a avaliação externa, ano de IDEB, Enem, os estudantes do terceiro ano, mas infelizmente, devido a essa conjuntura, nós tivemos que paralisar. Mas tem professores dando aula, né? Tem professores. Então, no estado, conforme eu falei, hoje nós estamos aí com em torno de chegando quase, agora de manhã eu estava vendo, quase 80% das escolas paralisadas, 100% sem atividades. Tem aí escolas que estão, nós temos lá uns 15% de escolas que estão 2, 3 professores trabalhando, e escolas que estão 5%, mais ou menos 6%, que estão trabalhando normal. Tem professores trabalhando. Infelizmente, tem professores, né, que pensam, eu não vou parar, na minha escola, no Cândido Portinari, nós temos 5 professores trabalhando. Não vou parar porque eu vou ter que repor. Falei, querido, você vai parar quando? Né? Vai esperar a situação ficar mais caótica, e tem os emergenciais que muito com medo não vêm para a greve. Eu entendo,
incentivo eles, né, que eles podem estar mobilizando, explicando para os estudantes. Por exemplo, o Cândido Portinari, muitas escolas, os estudantes ter 2, 3 aulas, vão para casa, né, estudantes que vêm do sítio, todo esse transtorno. Depois eles terão, quando nós for o calendário de reposição, eles terão que vir de novo. Então não venham, ficam em casa, né? Espera e a greve terminar e nós vamos todos trabalhar essas aulas com qualidade. A preocupação muitas vezes eu tenho viagem marcada no fim do ano e eu quero passear, eu quero sair de férias, né? E com a greve, né? Vai postergar, isso vai ter que jogar essa viagem mais para frente. Então, é um transtorno para muita gente, né? Sim. Não, eu sempre acho, sabe que não faltou diálogo, não faltou um pouco mais de conversa, de antes, que a greve acho que é o último recurso que você pode utilizar. Então, ou já usaram tudo, tem direito? Já usamos tudo, né? Nós tivemos paralisação e alguns servidores falaram assim, vamos para a greve em abril, mas nós fomos tentando esgotar todo o diálogo. E aí, pelo que nós percebemos, o Estado, essa briga do vice-governador, já começa as artimanhas políticas, né? Com o governador e secretário Júnior Gonçalves que saiu e todas essas picuinhas. No meu ponto de vista, poderia ter havido um diálogo maior do governador com a secretária, porque infelizmente a gente percebe que o governador estava mais preocupado em ir para Israel, torrar o dinheiro em diárias, né, agora mesmo 86 milhões de diárias internacionais, do que olhar a realidade da educação e do estado de Rondônia. Se nós, enquanto sindicato, tentamos as várias formas de diálogo, com paralisação, com pressão, sinalizando há 1 ano e meio. Aí chegou um ponto que nós cansamos, né? Bom, qual é o grande problema da educação? Olha, a educação tem vários problemas, vários. Mas aqui na nossa realidade, a gente pode pontuar alguns que estão na nossa greve. Por exemplo, o concurso público, Arno. O concurso público ele é muito importante, porque vamos pensar a nossa realidade. Desde 2016, que foi o último concurso público, o governo vem reiteradamente contratando a partir de contratos temporários. E isso é muito ruim para o processo de formação, de escolarização do indivíduo. Porque é o tempo que você tem um professor na sala de aula, que não recebe pela pós-graduação, ou seja, ele já tem um salário baixo, que não é incentivador. Esse cara pode sair. É o que acontece com muita frequência. O professor está dando aula, ele não finaliza o ano letivo, porque ele arruma outras frentes de trabalho. E isso fragiliza o processo. Então, uma educação de qualidade perpassa por professores efetivos, por profissionais efetivos. E uma das nossas brigas é que nós tenhamos o concurso público para preenchimento das vagas de técnicos e professores. Você falou antes do intervalo sobre a questão da presença da educação especial na escola, do autismo. Sim. E é o público que mais sofre com isso. Pela rotatividade, você tem um contrato temporário que contrata uma pessoa ali como cuidador ou acompanhante do indivíduo, a depender da sua necessidade. E muitas vezes esses acompanhantes, esses cuidadores, não finalizam o contrato. Deixa esses indivíduos que precisam de uma atenção mais próxima à deriva, né? E os pais e as mães têm que recorrer à superintendência para poder ter esse profissional de novo. E a gente sabe que o processo demanda tempo. O governo não está preparado para isso, né? Não se prepararam ainda, uma coisa recente, né? Que houve leis e projetos para que tivesse o acompanhante e também professores especialistas do assunto, né? E por isso que nós voltamos aqui, conclamar para que a população venha conhecer as nossas pautas, né? Não apenas fique sabendo pelo vizinho, pelo filho, e aí de uma maneira superficial faça seu juízo de valor. Venha entender quais são as razões da nossa mobilização, que uma delas é esse concurso público, para que a gente tenha uma educação com maior qualidade, com profissionais efetivos. A pós-graduação, que é a valorização real pelo esforço do indivíduo em avançar nos níveis de conhecimento, porque não existe educação sem o avanço do próprio indivíduo nos níveis de conhecimento. Não existe uma qualidade. Caso o indivíduo estacione, ele vai estar sempre ali com o seu conhecimento, vamos pensar assim, não limitado, mas ele não vai talvez conseguir expandir.
né? Então a gente precisa de reconhecimento, de incentivo, porque hoje um doutor, um mestre que se forma no estado, ele sai, Arno. Ele vai embora para o Mato Grosso, que lá é valorizado, vai para Goiás, que lá é valorizado, vai convocação ao Instituto Federal, e aí essas vagas elas ficam ociosas. Então a valorização na pós ela é muito importante, e a gente falou pouco, mas deveria dar uma atenção maior sobre a questão dos técnicos educacionais. Há uma discrepância salarial por questões burocráticas, onde dois indivíduos que fazem o mesmo trabalho tem uma diferença de até R$229, né? Não, 29%. 29% do salário, do vencimento. Ou seja, por uma questão burocrática. Isso daqui é só o governo quebrar essa questão burocrática. Então, o N1 e o N2 são duas atividades que fazem a mesma função na escola e que são remuneradas de maneira diferente por questões burocráticas. Então, tudo isso a gente está buscando dialogar com o governo para que ele nos atenda. Como o companheiro Sócrates diz, não é uma luta utópica, porque tem orçamento e a gente quer que esse orçamento seja aplicado de forma responsável, para que a gente então possa se sentir valorizado e a cada vez mais oferecer uma educação de qualidade para a nossa comunidade. O primeiro Congresso Nacional de Autismo vai acontecer lá na Farol, do dia 18 a 22 de agosto. Eu estou falando terça-feira. Eu vou conversar aqui com a professora Gilmara e mais alguém que vai vir aqui para falar exatamente sobre esse primeiro encontro em Congresso Regional do Autismo aqui na Zona da Mata. São 11h58. Estamos chegando no fim. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Então, Arno, primeiro, novamente, nós agradecemos o espaço, né? Esse espaço é muito importante. A você, a toda a Rádio Rolim FM, isso é importante, a todos os ouvintes, né? Um abraço a todos os profissionais de educação, a comunidade geral, a comunidade estudantil também, que nos apoia e compreenda. A boa parte dos estudantes tem essa compreensão da importância da greve, porque nós estamos em greve, que é em defesa de uma qualidade na educação pública, gratuita e de qualidade, né? E conclamar os servidores que não aderiram ainda ao movimento, que venham para o movimento, a população que possa nos apoiar, como uma boa parte tem apoiado, né? Isso é importante, os pais que estão revoltados, né? Que está tendo uma aula. Fala assim, como assim, meu filho está indo para a escola ter uma aula? Então, assim, quanto mais rápido, você falou a questão das pessoas viajar, quanto mais rápido a greve terminar, menos vai ser o impacto prejudicial lá para o calendário, né? Estender-se. Nós esperamos que o governo, né, os nossos deputados, os nossos vereadores que estão assistindo, que se sensibilize, né, cobre o seu deputado, seu representante, para que o governo tenha um diálogo eficiente com a categoria e que nós possamos aí entrar no acordo e voltarmos para a sala de aula e continuar trabalhando com a educação que nós fazemos de qualidade. Então, agradecemos o espaço, muito obrigado e precisando, nós estamos à disposição. Valeu, Edmilson. Arno, agradecer o espaço, o momento aqui que você abriu para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? A Rádio Rolim FM aí, prestando esse serviço à comunidade, e é importante saber que nosso movimento tem essas pautas que ela abrangem o coletivo, não são individuais, e convidar você que está nos ouvindo para que encampe essa luta com a gente, para que nós saiamos fortalecidos e, como o Sócrates disse, finalizemos esse movimento o quanto antes, porque ninguém quer ficar aqui além do calendário letivo, né? Maravilha, maravilha. Fico agradecido pela presença, né? Aqui o espaço sempre está aberto aqui. Se tiver informações, passa para a gente, pode replicar isso. Eu acho que é questão de utilidade pública, né? A gente colocar isso. Eu particularmente não gosto de greve. Eu acho que devia conversar mais, né? São opiniões individuais, né? Mas tem que ser respeitadas, né? Espero que consiga realmente resolver essa questão e que quem ganhe seja a educação. Obrigado, Sócrates. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Wilson, que vem acompanhando, tirou as fotos lindas nossas aqui, né? E amanhã a gente não volta, né? Amanhã é sábado, né? Hoje é sextou, rapaz. Né? E aí vem o domingo e na segunda-feira a gente volta, se Deus permitir, né? Cada um possa ter um fim de semana maravilhoso. Obrigado a você que me acompanhou durante a semana toda aqui. Rapaz, tem gente que... Esse pessoal de Rolim é bom demais, viu? Os caras ligam a rádio nessa hora que o velho falar aqui. Ei, coisa boa, né? Obrigado, minha gente. A gente volta segunda-feira com mais um Pinga Fogo no seu rádio. Arno Voigt manda um grande abraço com... Tchau, tchau.
Você ouviu aqui pela Rádio Rolim FM.